Bom dia, Interícones, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso podcast da Inter Júnior e hoje a gente vai falar sobre um jogo chamado Overwatch, que tem bastante a ver com o nosso assunto de relações internacionais e com a gente estuda na faculdade. Então, meu nome é Andrei, eu sou o coordenador de conteúdo da seção de marketing e eu estou aqui com o Gustavo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gustavo, eu estou como coordenador de inteligência de mercado, também trabalhando no marketing junto com o André. Então hoje a gente vai falar sobre o jogo Overwatch. Para quem não sabe, Overwatch é um jogo de tiro em primeira pessoa, e quem não sabe também, em primeira pessoa é aquele tipo de jogos que você só vê a mão e a arma do personagem. Então é um jogo de tiro em primeira pessoa online, que você joga com os seus amigos, ou até mesmo sozinho, mas sempre com uma equipe de 6 pessoas contra outra equipe de 6 pessoas. E o interessante é que é um jogo assim que desde sempre teve muita influência, né? Começou primeiro ali com o Team Fortress, que é uma adaptação do Half-Life, para quem conhece, que é da Valve, né? A criadora da Steam, e que começou com esse sentido de você ter classes de cada herói, por exemplo, um herói que cura, um herói que dá dano por segundo, que é o DPS, um herói que é o tanque, que absorve o dano, ou que dá recurso para que outros heróis consigam sobreviver. E aí veio a Blizzard, né, que é uma empresa muito grande do ramo, teve o jogo mais jogado durante muito tempo, que foi o World of Warcraft. E é um jogo, como o André disse, 6 contra 6, e que você tem vários modos de jogo. Entre eles você tem o. Seria de capturar a bandeira, que é você ficar durante um tempo em um certo lugar para poder capturar aquele ponto. Você tem o que é o chamado de payload também, que é você empurrar um carrinho até determinado ponto. E a partir disso você vai desenvolvendo as cooperações entre o time, né? As composições, que é ter alguém para, é igual eu disse, é ter alguém para curar, alguém para dar o dano e alguém para ser o tanque, que é quem absorve o dano. Então, Overwatch é um jogo bastante jogado até hoje. O jogo foi lançado em 2016 e mesmo depois de 4 anos, o jogo tem uma comunidade bastante consolidada e agora toda a comunidade está bastante hypada, até porque teve o anúncio recentemente, ano passado, do novo jogo, o Overwatch 2, e acredito que o jogo vai conseguir fazer o mesmo sucesso que o primeiro. Mas enfim, vamos falar agora da história que é realmente o importante aqui para o nosso podcast. A Overwatch foi uma organização criada pela Organização das Nações Unidas para combater a crise ômnica que estava ocorrendo no mundo todo. A crise ômnica foi causada por robôs que foram criados para ajudar a humanidade em vários setores da nossa sociedade. Então, antes da crise, todas as sociedades estavam em um patamar bom em questão de desenvolvimento, pois a partir disso foram criados os ômicos. E depois da crise ômica, quando ela foi solucionada pela Overwatch, a Overwatch continuou a desenvolver esse espaço científico, por exemplo, realizando várias operações científicas e até mesmo recrutando bastante cientistas para a organização, como, por exemplo, temos no jogo a personagem chinesa Mei, que ela é uma das cientistas que trabalha no Overwatch, e também a personagem Mercy, que é uma médica bastante renomada no, no contexto do jogo. Porém, depois de um vírus que foi instalado em alguns dos robôs, eles acabaram se rebelando contra a humanidade no mundo todo. E para isso a Organização das Nações Unidas teve que criar meio que uma força-tarefa chamada Overwatch para conseguir frear esse ataque dos Omnicos. E para poder liderar essa força-tarefa, né, Overwatch, a ONU decidiu colocar duas pessoas como chefes da missão, que seria o Jack Morrison e o Gabriel Reis. Os dois são americanos, eles eram veteranos de guerra dos Estados Unidos. E depois do fim, né, dessa guerra ômnica, os dois começam a ter certa rivalidade, porque enquanto o Jack Morrison quer fazer as coisas mais seguindo a rixa, o que a ONU propõe, o Gabriel Reis ele pretende fazer as coisas de uma maneira menos ortodoxa, né? Ele é mais a favor de tortura, de matar e tudo mais.
Então, o Gabriel Reis, ele deixa de ser comandante do Overwatch em conjunto com o Jack e começa a comandar a sua própria divisão, que é a chamada Blackwatch. A Blackwatch, ela faz as operações, digamos assim, mais de trabalho sujo da Overwatch e faz as coisas por debaixo dos panos, que seria lidar com terroristas e tudo mais. E acaba que, porque é uma organização por debaixo dos panos, o Jack da Overwatch acaba recebendo muito mais atenção e muito mais assim os louros da vitória do que a Overwatch faz em conjunto com a Blackwatch. E isso acaba criando uma rixa entre os dois. Então, como vocês puderam observar, o jogo tem bastante elementos que a gente estuda em relações internacionais. Então, vamos começar falando da atuação da Overwatch. A Overwatch, como foi mencionado, foi criada justamente para solucionar um problema comum mundial, ou seja, a crise hídrica. Como a crise hídrica estava afetando todos os países, a ONU decidiu criar esse braço da organização para combater a problemática. Então, tipo, isso é bastante observado no passado, como, por exemplo, foi a Liga das Nações. E a própria Liga das Nações, né, que foi criada pelo presidente Woodrow Wilson após o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele foi presidente durante os anos finais da Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos, né, e criou essa entidade internacional com o objetivo de impedir que outros países assumissem essa postura imperialista, né? E também dá para mencionar a própria Organização das Nações Unidas, que foi criada após o final da Segunda Guerra Mundial, que teve o principal objetivo impedir uma nova guerra de acontecer, como a Segunda e a Primeira. Então, após terem visto o grande estrago que a Alemanha fez, a Alemanha nazista fez durante o período da Segunda Guerra, praticamente quase todos os países do mundo se juntaram para fazer essa organização a fim de promover a paz. Então, dá para ver que durante toda a nossa história a gente tem bastante esse sentimento de querer se unir em, em prol de impedir uma ameaça maior, por exemplo. E no caso da Overwatch, os países da Organização das Nações Unidas decidiram realizar essa força-tarefa justamente para frear o ataque da crise ômega. E aí existe um ponto bem interessante nesse sentido de fazer o link com a realidade, de que os abusos feitos pela Blackwatch de fazer uso da tortura, de não respeitar a vida humana, tem uma semelhança muito grande com o que acontece no caso das guerras, né? Que existem muitos relatos de soldados que abusam dos civis, porque não existe nenhum tipo de supervisão em cima do que acontece nesses países que estão nesse tipo de crise, né? De guerra civil e tudo mais. O que dá para observar em alguns dos eventos que aconteceram no mundo real foi na questão da missão da MINUSTAH, que foi realizada pela Organização das Nações Unidas para realizar a manutenção da paz no país haitiano, depois de um golpe de Estado que depôs o presidente na época, acredito que em 2004. Essa missão que foi liderada pelo Brasil, utilizando o Exército Brasileiro na missão, trouxe bastante frutos muito bons, como por exemplo, eles ajudaram bastante na questão da estabilização política no país e entre vários outros setores, que por exemplo a missão continuou mesmo quando teve o terremoto em 2010 no país, então o país atuou bastante de forma positiva no Haiti. Porém, teve bastante casos de, por exemplo, de estupro realizado por soldados da própria Organização das Nações Unidas com os haitianos. Então, dá para linkar esses acontecimentos com a questão da Blackwatch, que utilizou da sua própria força para realizar a missão de qualquer forma. Então, essa questão do abuso de poder é bastante trabalhado no jogo e é algo que é bastante presente na nossa realidade. E como o Gustavo mencionou antes, teve também um certo preconceito por parte dos humanos
para com os ômnicos depois da crise ômnica, porque depois da crise, muitos desses ômnicos que têm praticamente inteligência humana, que realmente têm vontades, desejos, sentidores e tudo mais, eles teriam que conviver em sociedade com os seres humanos. Porém, por conta da crise que teve, dos casos violentos de ambas as partes, houve um grande preconceito por parte dos humanos para com os ômnicos e até vice-versa. E infelizmente nós temos o reflexo de algo muito parecido na realidade. Assim como aconteceu no caso da Overwatch, quando existe o período após esse tipo de guerra, que seria, no caso da Overwatch, como se fosse uma guerra civil, só que em proporções mundiais. Né? E a gente observa o que acontece muito nos países do Oriente Médio, após isso, e até mesmo no Haiti, como o próprio André disse, que você tem um cenário onde existe abuso de poder diariamente, não existe lei para punir as pessoas que fazem esse abuso, não existe nenhum tipo de mecanismo, né, para poder evitar isso, e também existe aqui o crescimento de ideias conservadoras, né, que vão contra qualquer tipo de liberdade de expressão. A partir do momento que existe um cenário caótico e a primeira pessoa que vem com toda aquela demagogia de que vai ser o salvador e tudo mais, mas que para isso vai precisar de ter um poder muito maior, né? E aí acontece essas coisas que infelizmente são realidades, mas que a gente estuda para evitar que aconteça de novo. E a partir disso, nós temos também esse paralelo entre o próprio fracasso da Liga das Nações, enquanto a entidade que tentava evitar uma nova guerra mundial, né? Então, essa questão dessa cooperação feita por países para o desenvolvimento é bastante observada atualmente no âmbito da cooperação internacional, já que, por exemplo, temos a Organização das Nações Unidas, que é um organismo multilateral, que possui várias seções dedicadas a um certo setor da sociedade. Por exemplo, temos a Unicef, que se preocupa com a questão da educação, em fazer projetos que melhorem a educação em vários países. Então, a Overwatch seria mais ou menos como esse braço das Nações Unidas para a cooperação internacional para o desenvolvimento, porque com a Overwatch foi possível vários avanços científicos. Então, é possível observar esse grande paralelo entre as duas realidades. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do podcast. Com esse episódio deu para ver uma das milhares de aplicações existentes da nossa teoria de RI na cultura geek. Então, muito obrigado por ter escutado o nosso episódio teste e esperamos que dê tudo certo esse nosso projeto do podcast. Então, até mais. Até mais, pessoal.